fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos orar? Pai querido e amado, suplicamos mais uma vez que o Senhor, através do Teu Espírito, ministre aos nossos corações através da Tua palavra. Senhor, que o Teu sobrenatural possa tirar toda a inquietação das mentes, dos corações. E quanto a mim, Senhor, mais uma vez declaro perante a Tua congregação e diante da Tua presença, que não me considero e nunca me considerarei suficientemente por mim mesmo capaz de ministrar a um povo tão seleto e tão precioso que é o Teu povo. E eu peço que o Senhor me ajude para que ao findar desta ministração o Teu nome tenha sido glorificado, nós diminuamos e que o Senhor cresça e que a Tua igreja seja edificada em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém? Amém. Queridos e amados irmãos, Jesus Cristo, certa feita, disse aos discípulos: vocês estão me procurando não pelo alimento que vocês deviam me procurar, mas vocês estão me procurando porque vocês comeram o pão humano, o pão material. Então, meus amados e queridos irmãos, muitas vezes a procura pelo Senhor, não poucas vezes, não é por aquilo que deveria ser procurado. E o Senhor tem consciência de todas as nossas necessidades. E aqui Ele disse assim: eu sou o pão. E percebam no português bem claro que Ele não está falando que é pão. Ele disse assim que é o pão. Amém, irmãos? E disse também que Ele é a água. Ele não disse eu sou uma água. Ele disse eu sou a água. E Ele declara: aquele que comer de mim não vai ter fome, e aquele que beber de mim não vai ter mais sede. Ponto final. Irmãos queridos, vamos refletir nesta noite em cima desse texto que acabamos de ler, que tem a ver com a nossa necessidade. Eu estava caminhando, costumo fazer a minha caminhada, e nessas caminhadas eu considero caminhadas de oração, caminhadas que são bom para o corpo e é bom também para o espírito. Amém, irmãos? E Deus fala algumas coisas que eu achei tão interessante. Lá no horto, que os irmãos conhecem, foi feita uma reforma. E está tudo muito bem organizadinho, muito bem arrumadinho, graças a Deus, que é um espaço público de uma excelente qualidade e que você não paga um centavo para entrar. Você pode ir lá, toda vez eu falo isso. E eu percebi um detalhe, que foram colocados diversos pontos de água. Sabe aquele chafarizinho que você aperta o botãozinho e sai água para você tomar? Eles são azulzinhos. Então, azuis, e você vai andando, e durante todo o trajeto tem pontos de água, e são muitos. E inicialmente eu olhei e eu fiz uma crítica no meu coração, falei assim: nossa, que desperdício, tem muito, são muitos. E aí eu comecei a caminhar por ali, comecei a caminhar, ia passando por eles, e vez por outras, eu tinha que abaixar um pouquinho lá e dar uma picadinha ali, e continuava a minha caminhada, ia abaixar um pouquinho e dar uma picadinha ali, e eu fui entendendo por que é que tem que ser muitos, porque à medida que você vai andando, você vai suando, vai desgastando, vai se desidratando, e aí
Porque imagina você ter que parar tudo ali, ou andar com a garrafa pendurada aqui, que é o que muita gente fazia, e agora não há mais essa necessidade. Tem os pontos de água, amém, irmãos? Então lá os pontinhos de água, e eu fiquei analisando, falei, que coisa interessante, e comecei aplicando isso à minha vida espiritual. Parece uma bobagem, mas não é. E nós vamos caminhando na nossa vida, e ali eu fui vendo aqueles pontinhos de água, e de vez em quando eu parava, irmãos, e quanto mais eu andava, mais eu precisava ir parando naqueles pontinhos de água. E eu comecei a entender que não eram muitos pontinhos de água, não, estava na quantidade certa, amém, irmão? Agora, e eu fiquei pensando, esses pontos de água são tão importantes para a gente ir se desidratando. Só que Jesus falou assim: eu sou o pão da vida, eu sou a água, amém, meus irmãos? E eu fiquei pensando nisso aí, eu falei assim, poxa vida, que interessante, quando Jesus disse que é o pão. É necessário, antes porém, abrindo aqui um parênteses, eu quero me recordar daquela primeira mensagem que nós aqui, o mês de janeiro, são mensagens para nos preparar para 2015, amém, meus irmãos queridos? A primeira mensagem diz assim: identifique dentro de você qual é o seu inimigo. A mensagem de domingo passada, aí tivemos um outro desafio também, que é para você estar acompanhando 2015. A de domingo passado está lá no Face, está a respeito dos rumores, desconsiderando os rumores deste mundo e acreditando nas probabilidades de Deus. Se você faltou o culto, vale a pena acessar lá e ouvir aquela mensagem, porque você vai precisar dela em 2015, amém, irmãos? Amém? Amém. E Deus está falando, preparando você, e hoje Ele está falando para você e para mim também, que nós todos precisamos nos preparar para 2015, porque assim como lá no horto tem os pontinhos de água, nós precisamos dos pontos de água espiritual em nossa vida, amém, irmãos? Amém. Então, pontos de água e pontos de pão, amém, povo de Deus? Amém. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Diga comigo: pontos de água e pontos de pão. E Jesus diz assim: eu sou o pão. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós nos sentimos incapacitados de continuar caminhando, porque nós não paramos para pensar a importância que tem este texto, quando Jesus diz assim: eu sou o pão, e Ele diz: eu sou a água. Você pode considerar, quando Ele fala de água, Ele está falando, escuta, quando você dobra os seus joelhos para orar, conversar comigo, você está bebendo de mim, amém, irmãos? E quantas vezes na nossa vida nós começamos a definhar diante de determinada situação por conta das oportunidades que nós deveríamos orar. A Bíblia, ela exagera nesse ponto e diz assim: orai sem, ela exagera, sabe por quê? Porque ela sabe que nós não fazemos tanto quanto deveríamos e precisaríamos fazer. Por isso ela diz: ore sem cessar. Porque na pior das hipóteses, você vai orar, mesmo que não seja o ideal, amém, irmãos? E você vai caminhando, irmãos, nesta vida, e eu também, e nós vamos percebendo a necessidade, porque à medida que você vai caminhando, vai se desgastando, vai suando, vai tendo alguns embates na sua vida, e você tem que fazer. 2015, você tem que entender que o teu dia, ele tem que ser regado à oração, amém, irmãos? Quando você se prepara através da oração, você tem uma força de Deus na tua vida. A pergunta que não quer calar: você já falou com Deus hoje? Quantos minutos?
E eu vou diminuindo quantos segundos. Ah não, pastor, Deus sabe do que está no meu coração. Irmãos, nós temos que parar em alguns pontos de água para repor em nós a água que a gente vai gastando. Por isso que ele diz, ora sem cessar. Alguém diz assim, não, mas orar sem cessar. Você dorme, você não está orando coisa nenhuma, dormiu, acabou. Ele está falando assim que você deve orar muito, amém, irmãos? O máximo que você puder. Sabe por quê? Porque se você não orar, você não vai ter condições de continuar a sua caminhada. 2015 está aí para ser vivido. Primeiro, identificar o inimigo que tem dentro de você. Depois, não dar ouvidos aos rumores do mundo e acreditar na probabilidade de Deus. Amém, igreja? Amém. E depois você tem que entender que você tem que beber através da oração. Dizer, eu sou a água. Irmão, você tem que na sua caminhada, e eu também, temos que nos curvar um pouquinho ali, e dar uma picadinha ali, porque no dia que você ora mais, muita oração, muito poder, pouca oração, poder nenhum. E muitas coisas nós não vencemos na nossa vida, nós ficamos muito fragilizados, porque nós não nos agachamos um pouco ali para dar uma picadinha na oração. Dizer para Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. E aí a gente não entende, puxa, essas coisas estão tomando conta de mim, está muito pesada, a barra está pesada, e a Bíblia diz, e o Senhor Jesus disse assim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por que está pesado? Por que então está pesado demais? Além da conta, seria nosso Deus mentiroso? De forma alguma. De forma alguma. É que está faltando nós experimentarmos essa água de fato e de verdade, e andamos por aí com sede, nos desgastamos demais e não picamos mais. E alguém diz assim, mas tem que ter essa formalidade de estar na casa do Senhor, eu não posso orar em casa? Pode. E tu ora muito em casa, irmão? Ora muito em casa, irmão? O suficiente, irmão? Se você for honesto, você vai falar não. Se tiver aqui 2 ou 3 que faz isso, glória a Deus, aleluia. Mas Deus nos dá a oportunidade. Ora, mas não ora o suficiente. Não ora em grupo. E aí ele disse assim, eu sou o pão, aquele que comer de mim. E aí Jesus falou, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A comida que vocês não conhecem, eu tenho uma comida diferente para você. E aí nós vamos vivendo a nossa vida e a pressa é tanta que nós não temos tempo para nos alimentar de forma correta. E o que vai acontecer conosco, irmãos? Nós vamos pegar aí uma fraqueza, nós vamos ficar desnutridos, desidratados. E aí nós encontramos muitas pessoas vivendo desnutridos e desidratados espiritualmente. A pessoa considerando isso ou não, porque tem gente, não, estou bem, imagina, eu estou bem. Mas Jesus falou assim, eu sou o pão. Se você parar no teu dia um tempo para você ler um versículo que seja, o teu dia vai ficar diferente. Por que a gente não faz? Por que nós não fazemos isso? Por que isso não acontece? E aí vamos vivendo uma vida fracos, debilitados. E aí, irmãos, vem o tema da mensagem que nós aqui falamos. É ponto de pão, ponto de água. Sabe por quê, meus irmãos? Os desafios sempre virão sobre as nossas vidas. O fato é, como é que nós estamos preparados para enfrentar os desafios? Alimentados por Jesus? A sua sede, você matou a sua sede através da água, através da oração? Essas duas coisas, nós precisamos conversar com Deus e através da palavra dele, ele conversar conosco. Amém, meus irmãos? Para que nós possamos caminhar em dias de calor, em dias de frio, em dias de alegria, em dias de tristeza.
de angústia, em dias difíceis, você precisa beber mais da oração. 2015 é ano que nós precisamos comer mais diariamente este pão. Por isso aquele livrinho, Pão Diário. Vamos fazer todo esforço para novamente distribuir para a igreja este pão diário. Quem foi abençoado pelo pão diário em 2014 aqui? Glória a Deus. Nós vamos distribuir, nós vamos criar oportunidade, porque 2015 você vai precisar parar nos pontos de água e também nos pontos de pão, para que você não viva uma vida desnutrida, fraca, insignificante. Deus tem muito para realizar na tua vida em 2015, através da tua vida, na vida da igreja que você faz parte. Deus tem muito para realizar através de você. Amém, igreja de Jesus? Mas você precisa estar alimentado. Você precisa estar alimentado. E eu estou dizendo isso para você, irmãos queridos, não porque Deus precise de você, mas porque você precisa de Deus. Amém? Amém. Jesus diz assim: eu sou pão, porque Ele quer ser o teu alimento, Ele quer ser a tua água. Aquele que está satisfeito com Jesus, aquele que está buscando a Ele, está bebendo dele. E a gente vai passando pelos pontos de pão, pelos pontos de água. Você tem que se alimentar espiritualmente. 2015, você não pode esquecer de que precisa buscar mais ao Senhor. Quem sabe você veio aqui na casa do Senhor esperando que eu trouxesse para você uma mensagem de prosperidade material, e que de fato você pode até estar precisando, mas nesta noite Deus colocou no meu coração trazendo uma mensagem para tratar a tua vida espiritual. Você precisa beber através da oração, você precisa comer através da leitura da palavra. Deus tem coisas tremendas na tua vida para 2015. E você começou muito bem, porque se você está aqui nesta noite, você está bebendo, você está comendo do pão da vida que desceu do céu. E a promessa do Senhor é que você não vai ter fome e que você não vai ter sede. De Deus não. E a Bíblia diz que uma alma satisfeita pisa favos de mel. Uma alma que está saciada, ela é capaz de pisar favos de mel. Uma alma que está alimentada pelo Senhor, como eu sempre falo aqui, existe muito mais coisa do que sonha a nossa vã filosofia entre os céus e a terra. O mal, o mundo jaz no maligno, é o que a Bíblia nos diz, e nós ficamos brincando com essa informação. Se der uma bobeira, o inimigo ele entra contra nós, e se nós estivermos sem alimentação espiritual e sem beber da oração, nós não vamos resistir às investidas do inimigo. E como eu já falei para os irmãos, ele não atira nos servos e nas servas de Deus para deixar aleijado, ele atira para matar. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso escudo e broquel. Amém, irmãos? Amém. E o broquel é um escudo diferente. O escudo normal, ele guarda algumas partes do corpo, mas o broquel, ele guarda a nossa estatura por completo. Deus não guarda algumas partes de você, Deus quer te guardar por completo. Diga glória a Deus e aleluia e obrigado, Senhor. Porque não é falta de investida do mal contra você não, tá? Você não tem sido atingido e nem eu para morrer, porque Deus, ele é o nosso escudo e broquel. E para tanto, ele te falou nesta noite, existem as paradas de pão e as paradas de água. Resta que você faça uma decisão no teu coração. Eu vou beber dessa água em 2015, eu vou comer mais deste pão, porque Deus, ele não força ninguém. Quando nós somos crianças, os nossos pais fazem assim, na hora de comer, né? Principalmente quando é verdura. Aí come, abre a boquinha, aviãozinho, assim, né? Aperta assim e ele não abre coisa nenhuma. Faz um biquinho e ela põe a colher lá dentro. Tem que comer. Quando você
fazendo assim. Nós vamos crescendo na vida espiritual. Deus não faz mais assim não, viu? Deus não vai fazer aviãozinho para você comer espiritualmente, mas não, viu? Escuta aqui. Deus não vai fazer aviãozinho para você. Ó, aviãozinho, abre a boquinha, filhinho. Ô, filhinho, abre a boquinha, vai. Ó. Deus não vai. Ele espera que você busque a Ele, beba da oração voluntariamente, coma do pão da vida voluntariamente. Irmão, por que tantas casas de recuperação lotadas? Porque ao invés de você beber da água da oração, conversando com Deus, é um segredo do ser humano, essas duas coisas. Aí as pessoas correm para o refúgio, que são as drogas. E toda vez que alguém procura a droga para resolver algo na sua vida, é porque ele não conhece a água da vida e ele não conhece o pão que está sendo hoje apresentado a você. Você pode abandonar essas outras coisas, se porventura é o seu caso, e você beber de Deus e você comer do pão da vida. Amém, igreja de Jesus?